Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Marcela. Boa tarde. Eu sou mineira, né? Não dá pra... Ei, valeu, mineira. Eu sou de Uberlândia, no interior de Minas. É mais perto de São Paulo do que de BH, mas o sotaque é bem puxado. Eu tenho 27 anos, eu viajo sozinha desde os 16. Os meus pais sempre pregaram muito a independência como alicerce da nossa família. Eu, claro que fui um pouquinho além do ideal. Eles não curtiram tanto a ideia depois, né? Mas eles me emanciparam com 16 anos para poder viajar sozinha, sem que eu enchesse o saco deles, em outras palavras. Minha primeira viagem sozinha, eu fui para Floripa de ônibus, saindo de Uberlândia. Até a gente estava falando sobre perrengue em viagem. Nessa minha primeira viagem sozinha, com 16 aninhos, o ônibus foi assaltado, entrou 5 caras com fuzil, e eu lá assim, tipo, se eu morrer, minha mãe me mata, né? Tipo... Mas foi a minha primeira experiência sozinha, eu fiquei uma semana em Floripa, foi incrível, e depois daí eu não parei mais. Então hoje eu conheço mais de 14 países, conheço quase o Brasil todo, agora eu tô indo pro norte, terminar de conhecer o Brasil. E durante essa minha jornada aconteceram várias coisas, o Instagram foi uma delas, que eu me orgulho muito. Então eu vou contar um pouquinho a minha história e dentro disso eu quero colocar algumas dicas práticas que eu fiz durante esse tempo que possibilitou que eu estivesse aqui hoje. Funciona? Não. Bora. Gente, eu não tô com muita sorte de tecnologia. Mercúrio retrógrado tá boa, mas... Ponto. Eu formei com 14 anos. Eu formei em 2014. Sou formada em administração pela UFO, lá de Uberlândia, Federal. E como eu sempre gostei muito de viajar, quando eu formei, meu único plano era juntar dinheiro e ir para Tailândia. Eu tinha isso na cabeça, porque era Tailândia. E é claro que não deu certo, né? Todo plano que a gente faz não deu certo. Então eu formei, assim que eu formei, eu estava desesperada para arrumar um trabalho, então eu mandei currículo para todo quanto é lugar. Acabou que eu caí sem querer em um processo trainee, nunca quis, nunca planejei nada, mas aí eu passei. Era super concorrida, eu acho que é por eu ter sido tão despretensiosa que deu certo. E eu acabei conseguindo uma vaga e eu mudei completamente a minha visão de Marcela de 16 anos, que queria viajar ao mundo, que não queria ter uma casa, que não queria ter coisas, e comecei a ter uma vida corporativa de trabalho mesmo, de trabalho de blazer, salto 15, trabalhar 18 horas por dia. Então, em um ano, eu virei gerente nacional. Não estava no plano, eu nunca tinha pensado em fazer uma carreira. Apesar de ter formado em administração, eu sempre quis realmente viajar ao mundo. Então, a minha ideia, quando eu entrei na empresa, em 2014, que eu formei, logo após eu passei no trainee, era juntar dinheiro e sair viajando. Mas o mercado mudou a minha cabeça completamente. Além do mercado, o julgamento das pessoas mudou muito também, porque a minha família falava, todo mundo que me conhecia falava, nossa, você tem a vida dos sonhos, pô, você é nova, você já é gerente do Brasil inteiro, pá, que ganha bem, né, que massa. Aí eu ficava, é verdade. Só que no fundo não era isso que eu queria, sabe? Eu tinha meio que esquecido. E foi esse o problema. Aos poucos eu fui esquecendo o sonho da Marcela de 16 anos e fui querendo só crescer de cargo. E isso era alimentado tanto pela empresa, quanto pela família, por os amigos, pela pressão cultural, porque essa é a vida perfeita que a gente vê, né? Você formou com 17 anos, conseguiu um bom trabalho, você ganha bem, e isso que é a trajetória de sucesso. Todo mundo escuta. Só que eu nunca quis isso pra mim. Nunca quis, mas eu me perdi ao longo do tempo, infelizmente. Comecei a trabalhar, tipo, 18 horas por dia, final de semana, feriado. Eu me dedicava muito além da minha capacidade para algo que para mim não fazia muito sentido. E acabou que, infelizmente, no começo de 2016, eu sofri a síndrome de burnout. Não sei se alguém aqui sabe o que é burnout? Não. Sabe? O burnout ele é uma síndrome, que é um esgotamento emocional, físico e mental da pessoa. Então é tipo um shutdown. E eu era muito nova, né? Tipo, eu tinha 24 anos, eu era muito nova. E nessa época eu tive várias crises junto com a síndrome de burnout. Eu tive depressão, crônica, transtorno de ansiedade. Então eu fiquei muito doente, e mesmo muito doente,
todo mundo me falava que eu tinha que continuar trabalhando. Então, eu chegava na empresa chorando, eu ia embora para casa chorando, eu não dormia, mas eu não podia largar porque era o emprego dos sonhos, eu ganhava bem. Se eu saísse de lá, eu nunca mais ia achar nada que me desse retorno financeiro daquela maneira. Você tá louca de pedir demissão? E eu fui continuando, e a empresa, é claro, né, tipo, caguei, né, tipo, eu falei à empresa, eu tava doente, claro, eles, tipo, ótimo, me contrataram uma coach pra mim, pra eu trabalhar mais, e chorando, eu trabalhava chorando, mas eu trabalhava. Só que chegou um ponto que eu tava pegando tanto atestado médico, que eu não tava conseguindo, tipo, chegar na porta da empresa, que a empresa, claro, me chutou, porque você não tá dando mais rentabilidade e eles te mandam embora, não tem essa de amigos, negócios à parte. Então, eu fui demitida no começo de 2017, foi um mês antes das minhas férias. Então, quando eu fui demitida, o que eu pensei? Cara, eu vou pegar meu acerto e vou pra Tailândia, né? Claro que eu vou pra Tailândia, tipo, eu tava já pensando nisso há muitos anos. Desde antes, quando eu formei em 2014, eu já tava querendo ir pra Tailândia, agora eu tinha dinheiro, tinha o meu acerto, né? Tinha o meu acerto, tinha o meu seguro-desemprego. Falei, cara, é isso aí, não tem erro, é o plano perfeito. Tava engavetado há muito tempo, então agora é a hora. Pronto. Só que eu já tinha planejado toda a minha viagem que eu fiz aqui no Peru, na Bolívia. Não, mentira, no Peru, na Bolívia e no Chile. Eu já tinha planejado tudo, que eles mandaram embora um pouco antes das férias. E eu fui para essa viagem, que eu já tinha planejado. Com o meu dinheiro do trabalho normal, e não meti no meu acerto. E eu fui nessa viagem, e essa viagem mudou completamente... completamente tudo é redundante, né? Mudou completamente a minha visão do que eu queria. Porque quando eu cheguei, eu fiz a minha viagem normal e tal, e eu fui para um lugar que eu sempre sonhei, que era o Atacama. No Atacama, que é essa foto, que foi no dia 21 de maio de 2017, nesse dia, eu peguei uma bicicleta, eu aluguei uma bicicleta, e fui pedalar, eu gosto muito de pedalar, e fui pedalar sozinha até o Vale de la Morte, que foi aqui. Só que no meio do caminho eu tive uma crise. E tipo, foi o pior dia da minha vida, esse dia 21 de maio, porque eu estava sozinha. Eu tomava medicação, eu tomava 5 medicações controladas, pra você ter ideia, de tarja preta. Só que eu tive uma crise, eu caí da minha bicicleta, eu estava sozinha, meu celular não pegava. E a crise de ansiedade, nesse nível, ela paralisa todo o seu corpo, o coração acelera, você chora. É como se fosse um ataque cardíaco, mais ou menos parecido junto com o epilético. Tipo uma soma, os dois. É bem feio, assim, parece que a pessoa está morrendo. E eu tive essa crise sozinha, no meio do deserto. E eu caí de bicicleta, eu tinha remédio, mas eu não conseguia nem mexer a minha mão para pegar ele, para tomar. Então eu fiquei 1 hora deitada no chão, me contorcendo sozinha. Nesse lugar maravilhoso, sabe? E depois desse dia, eu falei assim, não vai rolar Tailândia, não é agora, sabe? Então eu dei 5 passos para trás, porque eu vi que o que eu tinha construído durante a síndrome de burnout, durante o tempo que eu trabalhei, não tinha sido curado com a demissão. E o dinheiro que eu tinha não era o suficiente. Então eu precisava de muito mais. Eu precisava de cuidar de mim antes de me jogar, de fazer qualquer coisa. Então eu voltei para o Brasil. Falei, cara, realmente Tailândia não vai dar certo. E foi aqui nessa viagem que eu comecei o Instagram. E meu Instagram, a princípio, é Vou Com Ela. Não sei se todo mundo segue, se não seguir já vai lá. A princípio, a ideia era empoderar outras mulheres para que elas viajem sozinhas também. Esse era o objetivo. Então, nessa viagem na América do Sul, eu tirei foto, eu publicava roteiro, eu escrevia dicas de viagem normais para as mulheres também viajarem. E foi passando o tempo, 2017, e eu percebi, aí eu vi sobre a Academia do Viajante. Uma amiga minha me marcou, isso aqui foi em maio, que eu fiz o mochilão em maio, então já comecei o Instagram desde maio, e uma amiga em junho me falou da Academia do Viajante. Aí eu falei, eu vou fazer, vou pegar meu dinheiro e vou investir nisso. E eu fiz, olha que bebezinho, olha o vaso aqui, gente. Aí o Vaz e a Amandinha, que deram um curso, foi o dia inteiro. Isso aqui é a galera que estava participando também. E esse aqui foi o primeiro passo para mim, que talvez seja para vocês hoje o primeiro passo. Para mim foi em 2017, que foi a mudança do Instagram para hobby para profissional. Então aqui eu percebi que realmente eu queria fazer isso como algo para fazer mesmo, como um trabalho.
E eu conseguiria... Aí eu recebi várias dicas de como aumentar na época, aumentar seguidores, ganhar parcerias, metas e tudo mais. Só que aí tinha a minha realidade, que era o meu tratamento psiquiátrico e psicológico que eu fazia. Então, tudo que eu absorvi durante isso, eu sempre me perguntava, mas e pra mim, sabe? Tipo assim, na minha realidade. Porque a receita de bolo, né, tipo assim, as dicas, elas existem, mas e pra mim? Eu, nesse momento, em 2017, eu não poderia ir pra Tailândia. Eu não tinha condição, nem dirigir eu podia, por causa das medicações. Então, eu não tinha essa capacidade mesmo. Então, em 2017, em julho, eu fiz um mochilão de 40 dias pelo Rio, pelo litoral do Rio. Eu tinha 2.000 seguidores só, até eu fui muito afrontosa, porque eu fiz um mochilão inteiro de graça, não paguei nada, hospedagem, passeio, comida, eu não paguei nada, porque eu chegava e falava assim, oi, tudo bem? Meu nome é Marcela, eu tenho Instagram, e é isso, aqui é meu número e tal, eu queria muito fazer uma parceria com você, uma permuta, e assim foi. Eu fiz essa viagem inteira sem gastar dinheiro. Então, essa pergunta de que números são tudo, a gente já viu aqui hoje que realmente não é. Eu recebi muitos nãos, muitas ignoradas monstras, assim, mas a cara de pau a gente constrói com o tempo e é necessário. Eu chegava lá, ele falava não, eu falava ok, virava as costas, né, plena, fingindo que estava tudo bem, pedia para outra pessoa e indo até conseguir. E essa viagem, ela foi a Tailândia para mim, sabe? Porque foi a primeira viagem que eu fiz realmente me sentindo profissional na área, né, começando, engatinhando, mas eu vi que era possível e que não precisava de dar um passo tão gigante como eu queria dar, que eu poderia dar um passo menor, que era no litoral do Rio, por exemplo, dentro da minha capacidade mental e trabalhar com isso. Então essa viagem foi a minha Tailândia. Eu não fui na Tailândia ainda, mas eu fui. Então, em 2017, eu me dediquei só ao Instagram, né, assim, então eu viajei bastante e também me dediquei ao cuidar de mim mesmo, que é o mais importante, né? Se eu não estivesse bem, o Instagram estaria bem. E em 2017, eu mudei um pouco o foco do meu Instagram, eu afunilei mais ainda o público. Antes, o objetivo era empoderar outras mulheres a viajarem sozinhas. Depois disso, eu me posicionei quem realmente eu era, porque para mim não fazia mais sentido, sabe? Então, eu criei a minha marca e eu afunilei bastante. Então, era viagem econômica. Depois, viagem econômica, mais empoderamento feminino. O que mais? Então, é viagem econômica, empoderamento feminino, mais autocuidado, que é a questão da saúde mental, que eu falo bastante no meu Instagram. Então, então hoje eu olho para essa marca e falo, que essa sou eu. Essa aqui agora sou eu. Antes, quando era só para mulheres viajarem sozinhas, dicas de roteiro e valores, eu não me identificava tanto. E eu também sofria muito com o que as pessoas falavam, nossa, mas sua vida é perfeita. Nossa, que maravilhosa. E eu lá morrendo de crise depressiva, crise existencial, querendo morrer, sabe? E as pessoas falando, sua vida é maravilhosa. Então eu falei assim, eu vou mudar isso, sabe? Eu vou pegar a minha marca e vou trazer o meu diferencial. E vocês podem notar que todo mundo que está no mercado hoje não é só viagem. Pode parecer, né, a grosso modo, só viagem, mas não é só viagem, não. Tem os estilos de viagem que são diferentes, né? Tem a forma como a pessoa se posiciona na câmera, como ela escreve, o conteúdo dela. Então, se você for pegar os grandes viajantes hoje, todos é mais do que viagem. Às vezes é uma pegada mais engraçada, ou é mais séria, ou é casal. É bem mais esmiuçado. E foi isso que me conectou mais ainda com o meu público. Então, em 2018, que foi ano passado, eu entrei no mestrado, eu faço mestrado em Minas, e a minha dissertação é sobre a desigualdade de gênero, por isso eu falo bastante sobre feminismo. Então, em 2018 eu comecei a monetizar, foi quando começou a vir dinheiro do Instagram. Então eu comecei a conciliar o meu mestrado com as minhas viagens e com o meu cuidado mental, que nunca deixei de ter. Então, o que eu fiz, o que eu faço e o que eu recomendo para quem quer começar a seguir nesse caminho de viagens. O primeiro é criar um conteúdo diferenciado. A pessoa tem que bater o olho e falar, essa aqui é a Marcela, esse texto aqui é da Marcela. Mesmo que demore um pouco, vocês vão conseguir. Tem que sair um pouco do quadradinho.
O segundo é monitorar. É monitorar as tendências da rede. Por exemplo, esses dias o Instagram liberou uma função que era... Todo mundo que pesquisasse pela hashtag ansiedade ou depressão, ele linkaria com o link de ajuda. Isso aqui está dentro do meu público. Está dentro da minha marca, o autocuidado. Eu tinha que ser a primeira pessoa a falar sobre isso. Então, quando eu vi que tinha liberado essa função, eu parei o que eu estava fazendo, fui lá, fiz um stories e expliquei como funcionava. Então, ficar ligado nas tendências é essencial. E quando é o seu público, quando faz parte desse afunilamento de marca, Marcela, eu vou fazer um Instagram de viagens que fale mais sobre futebol, ou, enfim, é uma coisa mais diferenciada. Mas essa diferenciação não tem que ser só para ganhar biscoito, né, é o que a gente fala, porque isso aí a máscara vai cair. A galera vai saber que você está fazendo só para você ficar diferente. Então tem que ser algo diferente, mas que você se reconheça. Que ao longo do tempo você olha e fale, realmente, sou eu. Pode demorar um pouco, a vergonha, mas igual eu falei, a cara de pau a gente constrói ao tempo, não tem problema. O terceiro pilar para mim é o relacionamento, que é o relacionamento tanto com as pessoas que você se inspira. Então eu tenho uma listinha de pessoas que eu me inspiro, então eu ativo as notificações, sempre que elas publicam, eu vou lá e comento, para elas verem que eu existo, mesmo que eu não consiga ter o contato tão próximo, quando eu tenho com o Vasco, quando eu tenho com a Amanda, eu tenho com outros que eu não conheço pessoalmente, mas eu sempre comento. Então, os stories, as publicações, todas eu mostro que eu existo. Eu tô aqui, oi, meu nome é Marcela. E eu comento, não é só tipo, foto linda. Uma foto linda, o que mais, né? Tipo assim, o que tá falando a foto? Então, esse relacionamento com as pessoas que você se inspira, ele traz, além de, tipo, nossa, tá massa esse conteúdo, vou tentar fazer algo semelhante. Então, ele te dá inspirações para fazer. Você pega e faz, não copia, né, para copiar não é legal, mas faz diferente daquilo porque tá dando certo, que é a pessoa que você se inspira. E também relacionar com os seguidores, isso eu adoro fazer, eu adoro relacionar. Inclusive, não do jeito que vocês estão pensando, de outra forma. Agora no Rio, eu postei que eu tava vindo aqui pra cá um tempo atrás, aí uma seguidora minha falou, eu não vou estar no Rio, mas eu quero que você fique na casa da minha mãe. Aí eu falei, tá ótimo, sabe? Ela tá na África, e a mãe dela tá aqui, aí eu não conhecia a mãe dela, óbvio, nem ela. Isso aqui eu tô na casa da mãe dela, sabe? Então, tá ótimo, pra mim é maravilhoso. Então, esse relacionamento com os seguidores também é muito importante. Só que quando a gente tá no começo, tem menos, a possibilidade é muito maior. Então, uma coisa que eu faço é sempre, às vezes eu paro um pouco do meu dia, vou nos meus stories, eu vejo aqueles que ficam lá em cima, são quem mais assiste, né, geralmente. Eu vou lá, assisto deles, comento alguma coisa, então eles veem que vou, tipo, nossa, essa pessoa me segue tão afinco, vão dar uma moral no sentido, tipo, obrigado, sabe, por isso. Então esse relacionamento é muito importante. Então a pergunta que todo mundo faz é como que eu viajo tanto? Então essa interseçãozinha bem pequena aqui, que é a junção de publicidades com parcerias. Eu uso muito plataforma de viajante, e eu faço conexões com pessoas, como eu falei, com empresas, economizo e eu coloco isso como prioridade na minha vida. Então tem 2 anos que eu não trabalho de carteira assinada, eu tenho o Instagram que me monetiza e eu uso as plataformas e as conexões para ficar viajando durante o tempo, conciliando com o mestrado e conciliando também com o meu cuidado mental. Então, como conseguir patrocínio? A primeira opção são empresas de marketing que fazem conexões com outras marcas. Então, essas são algumas plataformas que eu já fiz parceria. Então, elas são a ponte para outras marcas. Geralmente, essas plataformas, elas dão um valor, tipo, eu vou te pagar R$600 para você fazer uma postagem. Você vai lá se você topa ou não. Algumas dessas plataformas, elas exigem ter uma quantidade mínima de seguidores, de engajamento, enfim, tem algumas exigências. Mas eu já trabalhei com todas, algumas pagam mais, outras pagam menos, e você escolhe. Ou a segunda opção é o contato direto, que é quando a empresa te procura. Geralmente isso acontece com quem tem um engajamento maior. Mas a gente está começando, então aconteceu comigo uma vez só, a maioria é por meio dessas plataformas de marketing. E também é válido, porque é um dinheiro, né? E uma coisa importante aqui que tem que pensar, aparece muita campanha.
Só que nem todas têm a ver com você, com o seu público. Então, recentemente, por exemplo, eu recebi uma oferta da Smirnoff, de fazer uma publicidade, mas eu não bebo. Então, qual que é o sentido? Eu precisava do dinheiro, claro, né? Mas qual que era o sentido de eu falar, tipo, não, eu vou fazer uma publicidade... Meus seguidores sabem que eu não bebo, sabe? Tipo, se eu buscar lá, assim, com a Smirnoff, não rola. Então, você é sua marca. Então, você tem que ser coerente. Então, você não bebe, você vai fazer uma publicidade de Smirnoff? Ah, tô precisando de dinheiro. Não, então você vai fazer outro tipo de trabalho, porque não tem como você não se posicionar na rede social. Você tem que se posicionar e tem que ser coerente, porque senão o público te cobra. Então, essas plataformas para viajantes, o pessoal já falou bastante aqui hoje, que eu já usei todas também, que são, elas trocam hospedagem por alimentação, troca trabalho por hospedagem e alimentação. Eu acabei de voltar do Nordeste, eu fiquei 3 meses fazendo trabalho voluntário não, trabalho no Worldpackers, em troca de hospedagem e café da manhã. E foi uma experiência muito massa. Era para eu ficar 30 dias, fiquei 3 meses, para ter ideia. Então foi muito bacana, foi muito gostoso. O Workaway é a mesma ideia. Esse último, ele é só de fazendas orgânicas, é muito legal. Então essas 3 plataformas, para quem quer viajar por um período mais longo de tempo, é muito útil. Você paga um valor para usar durante um ano e fica viajando. Então é o que eu recomendo, às vezes, se você quer tirar um tempo para você vai conseguir com pouca grana. Então eu pego esse dinheiro da publicidade que eu recebo, pego de graça aqui a hospedagem e alimentação nessas plataformas e o restante eu pago com o que eu ganho de publicidade. Então é assim que eu me financio. E por fim a questão das conexões. Eu tenho 43 mil seguidores, não é muita coisa, mas eu penso que eu sempre tenho isso vezes 3. Então, eu sempre tenho alguém que conhece alguém. Ah, eu vou para Manaus. Eu sempre tenho um seguidor que conhece alguém que mora em Manaus. E eu vou ficar na casa dessa pessoa, entendeu? Essa pessoa vai, de alguma forma, ela pode me ajudar. Então, usar as pessoas, não de usar de uma forma, tipo, como é que fala? Tipo, interesseira, sabe? Não é isso. É fazer conexão com as pessoas mesmo, isso é muito gostoso. É algo que mais traz experiência em viagem, são conexões com pessoas e lugares. Então, eu faço muito isso com meus seguidores. Eu uso muito a plataforma de BlaBlaCar para pegar caronas. Quando não é na mãozona mesmo, eu vou no aplicativo. Eu uso também o ID Jovem, que é um benefício social para viajar de ônibus. Então, eu viajo praticamente só de ônibus. Eu fui para Alagoas agora de ônibus, fiquei 2 dias no ônibus, mas ok. E também uso muito Couchsurfing. É o que dá, entendeu? Então, para mim, isso é o que funciona hoje. Então, eu estou tentando... É a minha realidade. Então, eu poderia me dedicar muito mais, poderia construir um blog, poderia construir um YouTube, poderia fazer várias coisas. Mas hoje a minha realidade é essa. É o que eu consigo fazer, juntando com o mestrado, juntando com a minha saúde, juntando com tudo. E eu não me cobro. Eu aceito e agradeço porque eu consigo fazer pelo menos isso. E eu estou muito mais feliz do que na época que eu trabalhava 18 horas e tal. Apesar de que minha família continua não gostando, queria que eu estivesse lá, mas dane-se. Então a mensagem que eu queria passar é essa, que eu peguei do Instagram da Bruna, que eu gosto muito das ilustrações dela. É que não existe uma ideia certa, um caminho certo, todas as ideias são válidas e que a gente não precisa, às vezes, dar um grande passo e ir para a Tailândia para começar alguma coisa. Às vezes a gente pode dar um passo no nosso estado, na nossa cidade e começar. E começar mesmo, sabe? Às vezes aqui, hoje, esse evento pode ser o primeiro passo de vocês. Então, não existe uma porta certa, não existe uma receita de bolo para você ganhar dinheiro, para você viajar muito. Todas as ideias são válidas desde que você coloque você mesmo, não seja um personagem, é você, e se joga, sabe? Assim, e faz aquilo com amor, faz aquilo com gosto mesmo, se reconheça na sua marca e se joga que vai dar certo. Vou colocar aqui meu e-mail, se alguém precisar de alguma coisa, pode mandar e-mail, ou mandar também direct, fica à vontade, e é isso. Perguntas? Aliás, tá
e aí pode ser para os dois. O meu Instagram é um Instagram pessoal, e eu viajo sozinha. E eu descobri nos stories a minha grande companhia de viagem. E toda vez que eu viajo, o meu stories bomba, né? Então, assim, as pessoas começam a pedir, qual é a próxima, não sei o quê. E aí, assim, eu vim muito por conta disso, assim, acabei de chegar de viagem, eu estava no Marrocos. E aí, assim, eu tenho poucos seguidores, tenho 2.000 e poucos seguidores, mas quando eu tô viajando, é um caminhão de mensagens, a galera interage, tudo. E aí, assim, a minha dúvida é, e quando eu não estou viajando, que conteúdo gerar? Né? Porque, assim, começando, eu banco as minhas viagens, né? Então não dá para viajar todo mês. Que conteúdo gerar para essa galera? Como manter esse engajamento quando eu não estou viajando? Tá. Você fala. Olha, eu, na época do mestrado, que eu tive muita aula presencial, era muito difícil eu viajar. Então, o que eu fazia? Era a minha rotina. Eu falava, o pessoal curte muito ver você. Curte muito ver você lavando uma louça. Não, tô brincando. Curte... Vê que você não só viaja. Vê que você não só viaja. Eles gostam muito disso. E às vezes a gente tem um pouco de, não sei você, mas às vezes a gente tem um pouco de vergonha. Tipo, nossa, mas eu vou postar algo que não seja tão relacionado à viagem. Mas você tem que gerar conteúdo. Você tem que criar. Então, stories é quanto mais melhor. Então, eu sempre tento postar algo relacionado às minhas 3 dimensões, que é a questão de viagem, do empoderamento feminino, de autocuidado. E eu sempre posto, tô sempre postando, mesmo quando eu não tô viajando. Então, eu consigo gerar um conteúdo porque eu afunilei a minha marca. Entende? Fala, Marcos. Falou exatamente o ponto que ia tocar. Aí quando ela mostrou, eu falei, pô, me matou de horror. São os pilares do conteúdo dela. Então, quando ela não tá falando de viagem, ela tem dois temas, nichos complementares que ela pode falar. E ela não necessariamente não precisa estar viajando para falar daquilo. Ela pode falar daquilo também viajando, vira um conteúdo duplo. E todo mundo tem que ter um nicho auxiliar. Porque a gente não tem como viajar para sempre. Só se você for um nômade aí que não tem mais casa e aí vai ficar só viagem. Então vai ter o pico ali de audiência quando você está viajando, claro, tende a diminuir quando você volta para casa, mas aí você tem que ter um outro nicho auxiliar. Eu falo lá na galera da Academia de Criadores de Conteúdo, né, o tesão, o guarda-chuva, né? Você escolhe um nicho, no caso você tem ali viagem, e você vai ter que abrir o guarda-chuva ou abrir o T. Você vai ter que ficar também especialista em outros 2 temas, ou mais temas. Então você subiu o tema de viagens, virou especialista, virou referência, e aí você começa a atacar um outro tema. E aí esse T, né, vai descer uma perninha aqui também, você vai virar um especialista, vai ter 3 pilares suportando ali o conteúdo do seu blog. Eu falo muito de tecnologia, eu falo de câmera, de criação de conteúdo, então eu tenho de câmera sim, né, de tech review, né, GoPro, não sei o quê, tem a parte de criação de conteúdo e tem a parte de viagem. Então, mas quando eu estou viajando, eu ainda posso falar criação durante a viagem. Aí isso aí é o super ultra power que vai ter o máximo da visualização. Por quê? Vários dias eu estou em casa editando vídeo, eu falo, cara, o que eu vou gravar? Aí eu mostro um pouquinho da edição do vídeo, como que eu edito uma foto, entendeu? E aí também tem a parte do Rio, ajuda, né? O meu conteúdo ajuda porque eu criei já o meu conteúdo foi baseado muito no conteúdo que eu criei no Rio de Janeiro. Então eu estou precisando fazer um conteúdo rápido, eu vou ali rapidinho, faço uma mini trilha, tiro uma foto, sei lá, dou um jeito, entendeu? Então você tem que achar uma coisa, pode ser uma comida, complementar, pode, sei lá, planejamento de viagem, pode ser o dia a dia também. Esporte. O dia a dia ele funciona muito. Então mostrar um pouco também mais da sua personalidade, que as pessoas elas vão seguir pelo começo da viagem e depois elas vão ficar por quem você é. Entendeu? Então é assim que complementa. Beleza? Mais uma perguntinha? Aí. Eu vi que você colocou. Eu vi que você colocou ali algumas empresas de marketing. Diferente da maioria, eu represento algumas empresas de marketing. E aí eu fiz uma pergunta para a Amanda e para o Vaz um pouco antes e eu queria, depois de você falar, eu queria ouvir a sua opinião. Dessa questão de ser coerente com o conteúdo que você exibe, ser uma pessoa pública e as marcas que você trabalha. Eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Então, eu sou muito chata com isso. Até o exemplo da Smirnoff, por exemplo. Chegou numa hora que eu estava precisando de muita grana. Mas eu não topo. Porque eu não bebo. Então, não faz sentido nenhum para mim. Então, já aconteceu um outro caso de uma empresa de cosmético falar comigo. Eu não uso cosmético, eu não tenho rotina de cosmético, não faria sentido nenhum. Eu falar, oi gente, bom dia, tô aqui passando um creme. Não tá dentro do meu nicho hoje, nesse momento.
Mas eu posso trabalhar para que isso aumente? Posso, que é o que eu tento fazer hoje. Mas eu, pelo menos hoje, eu me resguardo muito. Você sente algum preconceito de algumas marcas, assim, por serem? Porque eu sinto isso, assim, eu tento casar uma coisa com a outra. E eu sinto, às vezes, um pouco de busca só pelos influenciadores de beleza, pelos influenciadores de gastronomia, e não tanto para os que trabalham e falam de viagem ou de assuntos que são menos cotados. Você sente isso ou não? Ou para você, a sua experiência? Até hoje, eu sinto um pouco. Eu acho que quem está no patamar maior de engajamento já diminui um pouco, mas ainda não tô tão grande. E eu sinto, porque, por exemplo, eu não pago muito em uma comida, por exemplo. Então, eu já tentei fazer com o restaurante, não, porque, você não vai voltar aqui, sabe? Realmente eu não vou voltar. Então, tem uma questão do limite do público, porque é um pouco limitado, fica realmente só a viagem, quando você não está viajando, como que você vai fazer? Então, acaba que quando eu estou viajando é quando eu mais trabalho para conseguir dinheiro, porque é quando eu consigo fazer mais parcerias referente a isso. Então, para mim, é isso. E entender o seu valor também na hora de criar o seu conteúdo, porque vai comprar uma câmera, vai comprar um celular, o seu tempo, e muita gente trocando né, tudo isso pelo hambúrguer. E aí, eu tomei várias pedradas dessa rede de blogueiros aí pelo Brasil, né? Que eu falei exatamente isso. Pô, eu vi você fazendo uma permuta ali de hambúrguer, eu quero comprar um public post. Ah, R$1.000. Não, vou te dar um hambúrguer. Você fez com um cara ali, te deu um hambúrguer pra fazer propaganda, eu vou aparecer do lado do hambúrguer. Aí você faz a mesma parada. Isso eu acho que acontece em todas as áreas. Eu, trabalhando com isso, eu tive um político, não vou falar o nome, né, que senão tomou um processo, que falou pra mim, me propôs de trabalhar com ele, e aí na hora de negociar, ele falou que seria muito valor pro meu currículo trabalhar com um político com o nome dele. Aí você fala, não, tá bom. Mimo não paga, tá louco. Aquele negócio, quanto vale o seu tempo? Aí se cai o drone, quebra o celular, quem vai pagar? Aí quando cai o drone e quebra as coisas, você fala assim, pô, é mesmo, fiz uma pergunta, né, que droga. E agora, sem drone? E aí você vai... Depressivo, É fase. Quando eu comecei com 2.000 seguidores, eu fazia só permuta. Porque naquele momento eu ainda não tinha o valor da minha marca. Hoje eu tenho, então mimo não paga boleto, né? Então eu preciso... Isso é meu trabalho, eu não estou fazendo nada de graça. Então no começo eu fazia muita permuta, hoje eu não faço permuta mais. Mas talvez no começo seja o caminho. Entendeu? Só falar um caso que aconteceu agora, numa viagem aí, e a gente foi fazer, aí o secretário do não sei o que lá, não falou nomes, né? Ele falou assim, gente, aproveita muito essa viagem, porque vocês estão ganhando de graça essa viagem. Aí eu olhei pra cada Amandinha assim, ela falou assim, valeu, meu tempo é de graça. A Amandinha quase ela agarrou o questão do maluco lá, pegou pra tracar. E aí o cara, olha só, o cara é o secretário do turismo não sei da onde, e ele falou isso. Aí ele falou assim, cara, ele tá achando que ele tá de graça aqui, a gente tá deixando de fazer algumas coisas pra criar um conteúdo pra vocês. Entendeu? Ele dava vontade de falar isso, não, tudo bem, um dia... vida não tivesse nenhum valor. Exatamente. O seu tempo não vale nada. Mas isso aí, valeu, Marcela. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Fenomenal.